Você já sabe que hooks são formas em React de você encapsular código. Mas como criar os seus próprios hooks? Como o React fez os deles, né? React, use state, use callback, use memo. Como que você cria o seu, de forma que o seu código React esteja organizado, coeso e encapsulado como as empresas que estão buscando seniors em React vão esperar. Aqui nessa aula você vai aprender como a gente faz isso, tá? Bom, primeiro, a gente está aqui no nosso caso de uso do nosso e-commerce, certo? Então, nosso e-commerce aqui já tem uma parte de use state sendo utilizado ali na search bar e tal, a gente fez na última aula, beleza. E agora a gente vai criar o nosso próprio hook, principalmente para filtrar esses produtos. Então, baseado aqui na busca, a gente vai filtrar os produtos e o hook vai encapsular essa lógica de filtro. Cara, essa lógica vai ser reutilizada em vários lugares? Não. Hoje ela vai ser utilizada só aqui. Mas a gente já vai organizar o código de forma que essa lógica não vai ficar junto ali do arquivo da search bar. Então aqui na search bar, você vai ver que vão ficar os arquivos mais relacionados à parte visual mesmo, tá? Então aqui, ó, você vê que são tags HTML, temos componentes também, mas basicamente componentes e a parte de HTML, tá? Tem o índice CSS, então aqui vai ficar a parte mais visual. E a parte lógica, que vai cuidar, por exemplo, da busca e de como que a gente vai impactar os outros componentes, vocês vão ver que vai ficar isoladinho, tá? Qual que é a ideia de criar hooks aqui? A ideia é que você tenha como se fosse uma central de controle, tá? Então, no seu celular você tem ali a parte de settings. Lá você controla tudo o que você quer que aconteça no celular. Ah, eu quero ligar ou desligar o Wi-Fi, quero permitir ou não que o celular possa ser visto em outra orientação. Eu quero ligar o modo não perturbe aqui, quero aumentar ou diminuir o brilho. Não fica muito centralizado isso? Não fica organizado? Ou seja, pô, se eu quero alterar algo, eu vou aqui nas configurações e eu mudo lá. Tá? Os nossos hooks customizados, com a lógica da nossa aplicação, vão funcionar para isso. Imagina que, pô, eu quero alterar alguma parte aqui do meu e-commerce e eu vou ter que entrar lá no app.tsx e tal, e vou ter que olhar tudo isso aqui. Putz, eu quero nessa seção, nesse produto, tal, e daí aqui dentro do item eu vejo que tem uma lógica. Cara, você viu que eu tenho que navegar e cognitivamente isso é complexo, complicado. A gente não deveria fazer dessa forma. A gente deve fazer de uma forma que a gente sabe exatamente onde está o nosso painel de controle, tá? E eu sei que, por exemplo, se eu quero entender a lógica de busca, eu vou ter um hook, por exemplo, use search, e lá dentro vai estar a lógica. Então, é essa a ideia da gente usar hooks. Agora, vamos para a prática. Então, primeiro, a gente tem um repositório de itens. Então, é um array de itens. Beleza. E a gente tem o search input, certo? Então, a ideia é que vamos manter esse hook lá no app.tsx, que é o nosso componente principal. Então, o hook use search vai estar ali. Vou colocar aqui use search. E esse hook vai exportar propriedades lá para o search input. Tá? Então, a gente tem um pouco da lógica acontecendo lá dentro do search input, mas a gente vai isolar a lógica aqui no use search e vai mandar lá para o search input. Tá? Você vai ver como que isso funciona. E ao exportar a lógica aqui, a gente também vai exportar qual que é o valor, o value lá do search input. O hook vai tanto exportar coisas lá para o search input quanto o value. E baseado nesse value, a gente vai filtrar os itens, certo? Filtrando os itens já estão sendo passados para as sessões, lembra lá das sessões, né? Então temos duas sessões que por sua vez tem os cards, certo? Se eu filtro o que é passado para as sessões, já não vai aparecer aqui, né? Só vai aparecer o que a gente quer. Então, minha ideia é essa, a gente filtrando aqui, diferente do que acontece em outros e-commerces que apareceria uma lista de produtos, a gente vai filtrar diretamente aqui nos carrosséis, tá bom? Vamos implementar isso aí? Então, a primeira coisa é a gente vir lá no search bar, tá? Ó, a gente tem aqui o use state, ele está usando o set search value, tá? E usando IA, por exemplo, a gente poderia pedir para mova a lógica do use state para um hook chamado use search. Coloque no arquivo hooks/use search. .ts. Então, primeira coisa, a gente vai mover só essa partezinha para um novo arquivo só responsável por essa busca, tá? Então não vai ficar no mesmo arquivo aqui da search bar, porque esse arquivo a gente quer só a parte visual.
E lembra, a gente já tinha uma pasta hooks que ainda está vazia, e agora a gente vai mover essa lógica lá para a pasta hooks. Em paralelo, o que dá para a gente fazer aqui? Voltando ao nosso planejamento. A gente pode fazer com que, baseado em um valor, a gente filtre esses dados mocados aqui no app.tsx. Mas vamos por partes aqui. Bom, aqui ó, a gente tem os produtos e eles estão tudo aqui no app.tsx. Para a gente melhorar aqui a organização, a gente poderia já tirar isso desse arquivo, para não ficar misturado. E a gente pode criar uma pasta, por exemplo, vou criar o arquivo, né, o git keep. A pasta vai se chamar testdata /git keep. Tá? Então, testdata, beleza. E agora eu também vou pedir aqui para IA mover esses dados. Então, eu vou pedir aqui em uma outra guia, Ctrl L, mova estes objetos arrays mock para a pasta @testdata, cada um em um arquivo de mesmo nome. Então qual que é a ideia aqui? Que ele crie lá em testdata um arquivo gloves products e outro arquivo equipment products. Tá? Enquanto ele faz isso, a gente pode voltar aqui na tab anterior e a gente vai ver que lá no search bar, clicamos aqui, ele já mudou. Então antes ele estava puxando o use state e agora ele puxa um use search. Então, se a gente aceitar tudo, ó, agora o search value e o set search value vem lá de use search. Beleza, já ficou bem melhor. E a gente clicando aqui, ó, a gente vê que bem simples esse nosso hook, mas ele encapsulou a lógica. Por quê? Agora quem importa o use state é o use search. E a search bar, ela só se importa em pesquisar tudo que tiver lá, em importar o use search inteiro, e ela imagina que lá vai ter toda a lógica que precisa para ela funcionar. Sempre é importante a gente voltar e ver se ainda está funcionando. Então vamos pesquisar aqui, está funcionando, ó, porque eu vejo que esse componente ainda está reagindo, então o estado está funcionando. Beleza. Vamos voltar no nosso outro agente e ver se ele moveu as coisas lá para onde a gente queria. Então voltamos na app.tsx e olha, de 90 linhas, sei lá, agora temos só 28 linhas. Vamos aceitar e vamos ver o que aconteceu. Ó, agora ele está importando lá de Gloves Products e Equipment Products. Tá? Então, no test data, ele criou isso aí. Eu usaria uma outra nomenclatura aqui. Eu usaria assim, Equipment Products Mock, por exemplo. Ou Dummy. Nomes que a gente dá para pesquisar de maneira mais fácil. Products Dummy. Pode até colocar com ponto dummy aqui. Ó. Tá? Isso é tudo... É um padrão de projeto, cada projeto pode ser diferente, mas é um formato aqui que dá pra gente utilizar. E como a gente mudou lá, a gente tem que mudar aqui também. Beleza. Acho que é importante também a gente mudar aqui no nome do objeto. Project Dummy. Beleza. E aqui também eu dou um renomear símbolo Products Dummy. Feito. Lá no app agora está importando os dummy. Perfeito? Então agora a gente já tem o hook. A gente já deu uma refatorada de forma que isso aqui está sendo, a gente já isolou isso aqui, mas agora a gente precisa que esse hook do useSearch seja instanciado lá no app.tsx e passado como parâmetro lá para a search bar. Como que a gente faz isso? Então, vamos pedir para IA aqui fazer para nós, ou seria melhor fazer com vocês? Não, dá para a gente fazer junto aqui. Então agora, ao invés de ter lá dentro do search bar, eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, vou pôr ele aqui no app, search value, volto aqui, puxo o import também. Vai dar problema ali, beleza. Já já a gente corrige. E eu puxo o import aqui. Show. Então o useSearch agora ele já está sendo utilizado aqui no app.tsx, como a gente planejou. E agora a gente vai passar as propriedades lá para a search bar, beleza? Então, como que a gente faz isso? A search bar não está acessível aqui. Então a gente precisa passar para a navbar, para depois a gente passar para a search bar. E a gente vai fazer isso. Então a gente volta aqui. Olha lá, o cursor está até sugerindo já. Beleza, você pode passar, mas ainda não existe essa propriedade na navbar. Então a gente precisa vir aqui na navbar, incluir ó, search value, então incluir aqui nas propriedades, e agora eu posso decompor aqui. Vocês já viram isso na aula que a gente falou sobre propriedades. Então eu incluí as propriedades aqui, e por isso ela está disponível aqui no meu props. Lembra, né? Props, ponto, ó lá, search value. Beleza. Aqui eu já decompus ela, e agora eu vou passar lá para a search bar, da mesma forma. Também tem que definir nas props lá. Search bar props, interface, search bar props. Quando você sabe o que você quer, o cursor vai te ajudando. Por quê? Ele entende o que ele precisa fazer. E agora aqui, ó, no search
set search value, né, a gente precisa garantir que ele está preenchido aqui. Então eu preciso tirar esses interrogações aqui. Porque a interrogação significa o quê? Cara, com interrogação, você pode ou não passar aquela propriedade que o TypeScript vai entender que aquilo é válido. Cara, se você passar ou não passar, tá valendo. Mas nesse caso, eu tenho que ter algo, senão eu não consigo utilizar aqui. Nesse caso, eu tirei a interrogação e agora ele está funcionando. Então, se eu deixasse com interrogação, ele daria esse erro. Tá? Então, a interrogação significa undefined, ou seja, eu aceito uma propriedade indefinida. Ou seja, se o meu pai não passar essa propriedade, está tudo bem. E o TypeScript vai reclamar disso. Tá? Então, talvez eu tenha que corrigir isso também mais para cima. Set search value agora é importante. E no app, beleza. Então, está tudo funcional, certo? Então, agora, instanciei o use search aqui em cima. Na navbar, eu só passo os valores para baixo. E na search bar, eu uso os valores que já estão vindo de algum lugar. É para funcionar, tá? Porque agora a gente tem o que a gente desenhou aqui. Use search lá no app testx. Passamos para o search input, os valores, tá? E, por enquanto, é isso que a gente fez. Vamos ver se funciona. Tá funcionando. Então, a gente mudou a lógica de valor. Agora, o search bar, ele só sabe que, cara, eu tenho um valor que vem de algum lugar. E eu tenho uma função que eu posso alterar esse valor também que vai para algum lugar. Pronto. A gente isolou toda a lógica do search bar. Agora ele é um cara muito orientado à interface. Não tem nada de lógica nele. Ele sabe que ele tem algum valor e que ele precisa mudar esse valor. E da onde está controlando isso, ele não sabe. Tá? Da mesma forma, a navbar. A navbar só recebe e passa para cima. Lá no app testx, a gente tem esse valor. Então, agora, lá no app testx, eu posso mudar, né? Use search. Na verdade, dentro do use search, né? Eu posso colocar aqui. E a gente voltando aqui, o olá tá aqui, beleza? Então, vou voltar para em aberto. Por último, para a gente controlar toda essa parte da gestão dos produtos, a gente poderia fazer assim, né? Primeiro, eu defino aqui, por exemplo, que o que eu vou mostrar aqui em produtos não vai ser mais o Gloves Products Dummy, porque ele contém todos, certo? Mas eu vou mostrar, olha lá, o cursor já está pedindo passagem aqui, só os produtos filtrados já por esse Search Value. O que tem no Search Value? Vamos procurar aqui, ó, console log Search Value. Tá? A gente volta aqui, a gente clica aqui para ver o console. Olha esse console aqui, vou atualizar a página. Oi, tudo bem? Veja, aqui a gente tem o valor do texto. Se eu tenho o valor do texto e eu quero filtrar os produtos de acordo com esse texto, eu posso usar aquele valor, comparar com os nomes dos produtos e só mostrar os produtos que tiverem alguma coisa que bate com essa busca. Como que a gente faz isso? Vou voltar aqui no app, eu vou deixar assim, const filtered gloves products igual, vou dar um tab aqui e utilizar o que o cursor está sugerindo. Tá? Vou dar outro tab. Olha o que ele sugeriu aqui. Ele está usando a função filter, que é uma função nativa, tá? Vou pegar aqui, JavaScript filter. Tá? Uma função aqui, ó, nativa. Então, baseado no array, eu quero filtrar tudo que tiver dada, que essa expressão aqui for verdadeira. Vou rodar. Deu algum bug aqui. Pronto, rodei. E ó, baseado nesse array, eu quero filtrar as palavras que tenham tamanho maior que 6. Qual que tem aqui? Present tem 7, Destruction tem mais e Exuberant tem mais. Beleza. Então, o filtro, ele aplica uma regra para um array inteiro e vai devolver aqui, como resultado, apenas os itens do array cuja aquela regra se aplicou. Tá? Se eu abaixo aqui para 3, né, se for maior que 3, eu quero que volte todos. Não sei se o run vai funcionar, deu certo, voltou todos. Por quê? Porque todos passaram na regra. Se eu aumento para 8, vai retornar só 2, 9, vai retornar só 1, certo? Então, o filtro é isso, ele aplica uma expressão, certo? E baseado nessa expressão, o que der certo, ele retorna, o que não der certo, ele não retorna. Nessa expressão eu posso ter qualquer coisa, por exemplo, word igual a elite. O que esse filtro vai fazer? Cara, ele vai retornar todos os itens do array cuja palavra for igual a elite. Vai retornar só elite. Mas se eu mudasse aqui para elite, ele vai retornar os dois itens. Perfeito? Se eu mudar para destruição,
Então, mais uma explicação aí sobre como funciona o filter. Por fim, aqui no filter, ele vai pegar todos os itens daqui, certo? E ele vai comparar. Qual que é a comparação? Ele vai pegar o título to lowercase, por quê? No título aqui do dummy, a gente tem, ó, maiúsculo e minúsculo. Quando ele usa aquela to lowercase, ele está diminuindo tudo para minúsculo. De forma que se você pesquisar aqui maiúsculo ou minúsculo, vai funcionar. Tá? Então é isso que ele fez ali. E o includes é uma outra função JavaScript, que dá para a gente pesquisar aqui também, que serve para mostrar se num array ele tem determinado item. Então aqui, ó, array 1, 2, 3. O array tem o item 2? Ele tem o item 2. Então ela vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? No caso aqui de strings, também dá pra gente fazer isso. Tá? Então, se a gente tem uma string olá mundo, e a gente pergunta se o array, né, nesse caso é string, mas inclui, né, olá, você vai ver que vai dar true também. Certo? E se tiver, por exemplo, hello, ele vai dar falso, porque hello não está contido lá. Mas mundo ou mundi está. Tá? Então aqui a gente está vendo se no título, em lowercase, ou seja, em caixa baixa, ele tem o quê? O search value. Search value a gente já sabe que é o que vem aqui. Certo? Então por fim, voltando para cá, a gente vai alterar os produtos que ao invés de ser lá do Gloves, a gente vai mostrar o Filtered Gloves. Ao invés de ser o Equipment, a gente vai mostrar o Filtered Equipment. E agora, qual que é o esperado? A gente espera que no início, como aqui não tem nada, putz, não sei se isso vai funcionar com um valor vazio. Talvez ele mostre tudo vazio, vamos ver se a gente precisa tratar isso. Mas aí, o ideal é que no início mostre tudo, e conforme a gente preencha o filtro, ele vai mostrando apenas os produtos que tenham alguma letra ou alguma parte da palavra relacionada à nossa busca, tá? Então vamos lá. Olha lá, ele mostrou nada. Conforme a gente vai tendo experiência, a gente já vai imaginando alguns comportamentos, tá? Então, aqui... Ah, não, é porque tava oi, tudo bem. Nada a ver com o que eu falei. Mas beleza. Agora, se eu pesquisar, por exemplo, Maximum. Tá vendo que Maximum tem só na luva Gold? Maximum. Olha lá, ele já filtrou. E ele pesquisou tudo que tem Maximum. Ó, na de baixo tem bastante coisa. Agora eu quero apenas as Black. Então ele pesquisou luva Black aqui. E lá, ó, caneleira Pro Black. Caneleira, essa aqui tem White e Black. Certo? Ah, agora eu quero só luvas. Luva. Ele não filtrou ali o luvão. Luvão só tem um. Certo? Então, agora a gente já tem uma função própria funcionando aqui. Mas, a última alteração que eu quero fazer, essa aula eu sei que ficou longa, mas para que vocês entendam como é importante a gente mover a lógica, cara, o use search ficou bonitinho lá, né? Beleza. Mas aqui, ó, a gente tem código dentro do app. O ideal seria a gente utilizar, de alguma forma, um outro hook para encapsular tudo isso aqui, né? Então, a gente poderia criar, aqui, por exemplo, eu vou adicionar aqui para o contexto do cursor, mova a lógica para um hook chamado hooks/use homepage.ts. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai mover tudo isso para um novo hook, inclusive a parte do search vai ficar lá dentro dele, e aqui para fora, ele provavelmente vai devolver apenas isso e os arrays já filtrados. Certo? De forma que o app também não vai precisar saber de busca, saber de como que vai filtrar as coisas. Não. O app vai ser responsável por chamar um hook useHomepage, que é o nome que eu dei agora, e ó, ele só vai receber os retornos. Não ficou muito mais limpo, gente? Muito mais organizado? Cara, onde fica a lógica do homepage? Vou pesquisar por useHomepage e eu vejo a lógica inteira aqui. Tá? Então criamos 2 hooks customizados e a lógica agora está neles. Vamos validar se ainda continua dando certo? Bora! A gente vem aqui e a gente pesquisa por luva, luvão, gold. Ah, o gold não é gold, dourada, certo? E a gente vê que está tudo funcionando. Curtiram? Espero que sim. Esse é o poder dos hooks. Até mais! Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainanfidelis.